Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou semana passada números consolidados de habitantes por município. E, ao contrário dos dados revelados em junho, Parauapebas tem mais habitantes que Marabá. Os números podem ser vistos em publicação no Diário Oficial da União. No último dia 31 de agosto, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que Parauapebas tem 1.303 pessoas a mais que Marabá, ultrapassando a aspirante capital do tão sonhado estado de Carajás. Os dados mostram que a capital do minério tem atualmente 267.836 habitantes, sendo o quarto com maior população em todo o Pará. Marabá, segundo o maior município do sudeste do estado, tem 266.533 habitantes. Os números são diferentes dos divulgados em junho deste ano, que mostrava Parauapebas atrás de Marabá. Mas o IBGE informou que era um reflexo apenas de dados apurados até o mês de maio. A gente tem que olhar para a nossa região e entender que nós somos historicamente uma região de muitos fluxos populacionais, de muitas migrações. E esse é o principal componente das mudanças do número populacional na nossa região, né? Tem dois elementos que a gente pode explicar essa mudança populacional. Um é o crescimento vegetativo, que é a diferença da quantidade de pessoas que nascem e que morrem. Então, se uma cidade nasce mais pessoas do que morrem, lógico que ela vai crescer. E o segundo componente são as migrações, que esse, para a nossa região, é o principal componente. Em conversa com o professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alguns pontos são colocados para explicar o crescimento da população em Parauapebas nos últimos 12 anos. O que leva a pessoa a migrar, a mudar, a sair da sua cidade de nascimento e buscar uma outra cidade? Um dos principais fatores é a busca por melhoria de vida, e isso está ligado, por exemplo, à busca por empregos, né? Então, na nossa região, historicamente, a ideia de grandes projetos é que fez sempre que fluxos populacionais se direcionassem para cá. Então, grandes empreendimentos, grandes obras, muitas vezes até obras governamentais. Assim, os números do Censo 2022 ficam com Belém. A capital continua sendo a mais populosa, com 1.303.403 pessoas. Seguido de Ananindeua, região metropolitana, com 478.778 pessoas. Santarém, oeste do Pará, está com 331.942 pessoas. Parauapebas, com 267.836 e Marabá, possuindo 266.533 habitantes. Vocês estão vendo aí, né, a importância, inclusive, desses números. Importante para a definição de valores que, por exemplo, o município de Parauapebas vai receber já com essa novidade, né? Sendo que tem mais habitantes do que havia sido divulgado, inclusive, no mês de junho, né? Com isso, vem mais investimentos da saúde, se recebia X quando tinha aquela porcentagem atrás, lá no censo de 2010 ainda, esse novo censo vai aumentar esses X para os investimentos, né? E assim, os números são usados para o benefício da população, pelo menos teoricamente, né? Nós estamos falando de teoria, que esses investimentos alcançam a nossa cidade. Por exemplo, a cidade cresceu tanto, está tão grande, mas só temos uma UPA. Continua tendo uma unidade de pronto atendimento. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos já havia a unidade de pronto atendimento. Já havia. E é essa mesma estrutura que está atendendo a mais os nossos moradores. Vocês estão compreendendo por que gera esse caos?
Então, os números passados estavam fazendo com que a UPA fizesse aquele tipo de atendimento, ok. Mas só que os nossos municípios, os nossos moradores aumentaram. Ou seja, haveria que ter mais condições, outra unidade de pronto atendimento, quem sabe, para atender a essa demanda, que não é só daqui, né? Às vezes vem de outros municípios também, e isso eu não só falo em unidade de pronto atendimento não, mas também como pronto-socorro, o Hospital Municipal de Parauapebas, o Hospital Geral da nossa cidade, e isso tudo tem refletido no caos que hoje no caos que hoje está sendo gerado na saúde, na educação e que, infelizmente, é a nossa população que está pagando esse preço, um preço ruim, um preço caro.